crianças, tudo bom? Eu sou a professora Bianca Salomão e essa é a nossa 7ª aula de língua portuguesa. Bem, hoje na nossa 7ª aula de língua portuguesa nós iremos estudar artigos definidos e artigos indefinidos. Bem, antes da gente estudar de fato o artigo definido e o artigo indefinido, nós precisamos saber o que é um artigo. O artigo são as palavras que vêm antes do substantivo para indicar gênero, pode ser masculino ou feminino, ou um número singular ou plural. Mas o que então é o substantivo, já que o artigo vem antes dele? O substantivo é uma classe de palavra que vem nomear seres, objetos, lugar, como por exemplo, caneta. Eu posso falar a caneta, eu estou usando o artigo a, que é no singular e feminino, para identificar a caneta. Caneta é o meu substantivo, tudo bem? Tendo essa explicação breve sobre o que é o artigo e o substantivo, a gente então vai lá na página 110, que é o que nós iremos estudar hoje. Na página 110, nós temos o conteúdo de artigo definido e artigo indefinido. E ele começa com um pequeno texto. Vamos ler juntos. Leia com atenção. Arrulhos. Para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um berço. Esse texto é do Francisco Morales Santos e ele é de 2000. Então vamos lá entender alguns significados de palavras que tem no texto. Arrulhos. Arrulhos é o som emitido pelos pombos, cisnes e etc. Já a palavra ondeia o pescoço, quando ele fala isso, é porque o cisne tem a mania de ficar assim. Isso é ondear. Então ele fala, para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço, como quem balança um berço. Quando a gente balança um berço, a gente não faz esse movimento? Pois então, é como se ele estivesse balançando um berço, mas ele está ondeando o pescoço, enquanto ele emite o barulho dele, né? Que é o arrulho. Tudo bem? Dito isso, a gente então vai de fato para o que nós viemos estudar hoje. Bem, vamos começar com os artigos definidos. Os artigos definidos podem ser o, a, os, as. Por quê? Porque a gente vai ter o plural, o singular, o masculino e o feminino. Como assim? Imagina que eu falo a caneta, e aí eu tenho uma caneta. Se eu falo as canetas, eu tenho mais de uma caneta. E aí a gente tem o feminino. Agora, se eu falo o pente, eu tenho um pente, né? O masculino. Agora, se eu falo os pentes, eu tenho mais de um pente. Beleza? Esses podem ser os artigos definidos. Eu estou definindo quantidade e gênero. Já os artigos indefinidos são aqueles que são mais imprecisos, não dão pra gente ao certo uma quantidade. Eles podem ser uns, uma, umas. Exemplos. Comprei uns biscoitos. Eu não defino, não tenho precisamente quantos biscoitos. Uma tarde dessas iremos ao shopping. Uma tarde dessas, não defini que tarde. Um dia irei viajar, também não defini. Comprei para mim umas camisas. Eu também não defino quantas camisas são. Desse modo, todos são artigos, mas a gente divide em definidos e indefinidos. Então, vamos fazer uma recapitulação em um mural para que a gente entenda e visualize melhor tudo isso, tudo bem? Bem, nós iremos ver aqui os artigos definidos. Os artigos definidos, eles definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar. Nós temos os artigos definidos o, a, os e as. O artigo definido o, ele é do gênero masculino e do número singular. Já o artigo definido a, ele é no feminino e ele também é singular. O artigo definido os, ele é masculino e plural, mais de um. Já o artigo definido as, ele é feminino e plural, também mais de um. Nós podemos dar exemplos bem claros sobre os artigos definidos. O exemplo do o. Eu posso falar o pincel. Eu determino a quantidade de pincel, singular. Eu posso falar
a borracha. Eu também determino a quantidade de borracha no singular. Agora, eu posso falar os pincéis e eu tenho o plural desses pincéis, masculino e plural. Assim como as borrachas, eu terei o plural feminino e o artigo definido, as borrachas. Já os artigos indefinidos são aqueles que determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, um objeto, um lugar ou algo que se faz menção anterior no texto. Nós temos o artigo indefinido que ele é do gênero masculino e no singular. Nós podemos utilizá-lo, por exemplo, na frase: ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Não determina que lugar é esse. Assim como também temos o artigo indefinido uma, que é no feminino e singular. Ele poderia ser utilizado numa frase: imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. Esse uma estufa não determina que estufa é essa, é muito vago. Nós também temos o artigo indefinido uns, ele é masculino e plural. A gente poderia utilizá-lo na seguinte frase: vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Uns, eu não determino quantos eu vou trazer. E por último, nós temos o umas, que é do gênero feminino e no plural. Esse artigo indefinido pode ser usado na seguinte frase: comprei umas camisas na noite anterior. Eu não determino quantas camisas eu comprei. Perceba que eu deixo tudo muito indefinido. E assim, nós temos a explicação dos nossos artigos. Agora que a gente fez uma recapitulação de tudo isso, nós iremos então fazer os exercícios da página 111, 112 e 113. Resolve esse exercício e envia para mim para que a gente corrija junto, tudo bem? Após essas correções, eu vou enviar para vocês os encaminhamentos, o que vocês precisam ajeitar, se está tudo certo, mas entrem em contato. Não esqueçam de enviar as atividades para que eu saiba que vocês estão acompanhando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula!